Guerrinha, a solução do Conselho Deliberativo. Pedro, nós falamos aqui que ia ser acirrada a disputa, como realmente foi 2 votos, parece, né? Sim, 2. É o que o Léo falou ontem, tá? Tu pega os 200 milhões, vai pagar um pedaço da conta. Logo ali na frente tu vai precisar fazer de novo. Porque a única coisa que cai do céu é chuva. O dinheiro não cai do céu. Tu vai ter que ir de novo O que preocupa é que o Internacional vai fechar o ano com uma dívida total acima de 1 bilhão. É muito dinheiro. É muito. E a outra coisa que preocupa ainda mais é que os clubes que têm crédito com o Internacional daqui a pouco podem entrar na FIFA, no Transferban. Isso. E o Inter ficar impossibilitado de contratar. Então, não são bons os dias que estão aparentando pela frente para o Internacional. Tomara que saia dessa, vamos torcer para sair dessa, não só o Inter, todos os brasileiros, mas a situação colorada, ela é muito perigosa. Tu sabe que antes de aprovação ou não, eu diria o seguinte, eu acho que o que foi promessa da direção do Inter de PCA mais 6%, tá? Eu acho que o Inter talvez não conseguisse captar dinheiro do mercado, porque com a suba da taxa Selic, os juros estão muito adiante. O Léo falou antes, aqui é 15%, 12%. Daria em torno disso, tá pagando. Olha só, 20. cara. De 200 milhões, o Inter teria já assegurados nesse projeto 100 milhões. Segundo teria a que direção, correr atrás de mais 100. Mas assim, Pedro, o resumo da ópera ontem é de que o Inter está doente. É verdade. O Inter está doente. E não é no quarto, né, Léo? Não, tá na UTI. Na UTI. Tá na UTI. O que se viu ali, o tom do debate, o acirramento, é normal num processo democrático tu ter as posições, os grupos definidos, embora eu acredite, eu sou velhinha de Taubaté, acho que clube de futebol tem uma camisa só, e quando ele se divide, ele não vai a lugar nenhum, mas o Inter se polarizou de tal forma que eu vejo o Inter doente. A oposição pegou como bandeira a questão do Beira-Rio, e é legítimo porque há uma preocupação com o patrimônio, porém isso foi o centro da discussão e não foi, e desviou o principal do debate, né, que é a situação dramática financeira do clube, é de buscar soluções. O bate-boca dos 2 candidatos a presidente na última eleição, para mim ele foi constrangedor, mas também ele assusta. Do Alessandro Barcelos e do Roberto Melo. Porque assim, é um bate-boca, os 2 eram candidatos, são 2 líderes, né? As coisas estão tomando um caminho perigoso no Inter, e o principal que eu vejo com maior preocupação é que não se debate o clube em si, se debate posições, se debate posicionamentos políticos, se debate grupos, mas não se debate o clube. Não vem uma outra proposta além das debêntures. Não se trabalha com uma outra ideia de um outro modelo de financiamento, de um socorro ao clube. Esse debate ele não existe. E aí eu fico perguntando, Vaguinha, é esse conselho que tá com os nervos à flor da pele que vai debater SAF no Inter? Tá, deixa eu te dizer o seguinte, antes disso, o discurso do presidente Barcelos tem 2 problemas que eu enxergo. Primeiro, ele fala que deixou de arrecadar 90 milhões, mas ele não fala... e arrecadação... E a arrecadação que não entrou, tá, que entraria por conta da enchente. Tá, por conta da enchente. Mas ele não fala que entraram 120 milhões da Liga Forte. Tá? Tem que falar as duas coisas. Não arrecadou de um lado e entrou um dinheiro que não entra nunca, entrou só dessa vez. Num negócio que pro meu gosto é muito ruim, porque são 50 anos de trava. Olha, 50 anos é uma vida inteira. Bom, vamos lá. E a segunda questão, que também é importante, que ele diz que vai ter que tomar remédio amargo. Não, eu quero dizer para o torcedor colorado que o remédio amargo já está tomado. O Inter tem no seu orçamento a necessidade de vender 190 milhões de jogadores. Eu achei, Receita Pedro... de venda. Não, deixa eu só terminar. Tá? O Wesley, que é o melhor jogador do time hoje, talvez o mais importante, tá? Ele rende 30 milhões. Ou seja, para 190, olha... E assim, Pedro, eu achei... Vai ter que vender o Vitão, o Bruno, sei lá quem mais. É claro que estava todo mundo no flor, com os nervos da flor da pele, tinha saído de uma derrota no plenário, mas também é um tiro no pé o presidente chegar e dizer, olha, vou ter que tomar um remédio amargo, vou ter que vender jogadores, porque agora o mercado sabe que o Inter está... O mercado sabe que o Inter está espremido, mas agora está oficiado.
está espremido, e aí em mesa de negociação a gente sabe. O ponto é que isso vale para o Grêmio também, mas é preciso começar a discutir novos modelos de gestão, novas formas de enfrentamento a adversários que estão comprando jogadores, como o Palmeiras está comprando Facundo Torres por 12 milhões de dólares. É que são duas coisas, Léo. Não é a São mesma, duas César. coisas totalmente Como é que tu diferentes. vai fazer o enfrentamento a esses caras? Como é que tu vai O diminuir Fortaleza a distância? faz, né? Fortaleza faz. Nós temos que tirar um curso lá no Sempre Fortaleza, nós- como é que se faz um bom time de Fortaleza futebol faz pagando Nós pouco. sempre fizemos num trabalho enfrentamento contínuo e gastando com um menos. detalhe. Não, E isso passamos no e, trabalho assim, contínuo. O Fortaleza, isso na entrevista que eu fiz com o Marcelo Paz, eu coloquei pra ele, César. Ele tem um grande lance no Fortaleza. A gente tem uma pacificação política. E aí tu consegue trabalhar bem. O Grêmio Porque teve o clube pacificação associativo tem que ter política e pacificação caiu política. pacificado. Não é... gente, a discussão para mim ontem o Inter teve uma grande vitória. Uma grande vitória. E a vitória de dizer que, ou de submeter a gestão de um clube de futebol, acabou, não dá para gastar como estão gastando. É. E aí a gente pode colocar essa gestão, mas não só essa. De um modo geral, Não. os clubes gastam mais do que tem. Exato. De um modo geral. É uma regra. César, E é curioso. Desculpa te interromper, mas eu acho que a forma como tu coloca é perfeita. Se fosse isso realmente, acabou. Nós não podemos gastar mais do que a gente arrecada. Se esse fosse o resultado da reunião, perfeito. Só que o resultado da reunião não foi esse, César. O resultado, e eu estava acompanhando na live do Vozes do Gigante, eu estava acompanhando a saída dos conselheiros após a votação. Os conselheiros estavam comemorando, sabe o quê? Não isso. Não estavam comemorando esse, que seria um grande mérito. Eles estavam comemorando que o Beira-Rio é nosso. Essa era a comemoração. Os conselheiros estavam gritando: o Beira-Rio é nosso. O Beira-Rio é nosso. Ou seja, cada um com as suas ideias, cada um com as suas teses, defendendo o projeto ou não defendendo o projeto. Quem ganhou O fazendo cerne festa. da questão, que é isso que tu tá falando, que é: acabou. Não podemos mais gastar, não podemos gastar mais do que arrecadamos. Isso não foi isso que saiu lá de dentro, César. Tu tá também, entendendo? Eu entendo, claro. Não foi isso, claro. tu concorda, Léo? Não foi isso. Não foi isso que saiu lá de dentro. Não foi nenhuma outra proposta de tudo bem. As debêntures que colocam o Beira-Rio, elas não são adequadas. Vai colocar o patrimônio como garantia. É a quarta garantia. Mas se não pagar, executa. E esses projetos de debêntures com investidores é assim: tu não pagou, executa. Não tem, mês que vem, não tem a empurrar com a barriga. Venceu, deu. Mas não tem uma outra proposta. Se tem, tá guardada. Mas o Inter precisa de mais propostas. O Inter precisa de mais gente pensando junto. O Inter precisa de soluções. Até E pra a gente dar- tá vendo conflito. Até para No dar ano para a atual passado- direção, uma solução que seja duradoura, né? Porque o projeto das debêntures era algo paliativo, mas não era uma solução duradoura para o a informação que a gente teve Não, sobre- empurrão com a barriga, tá dizendo. Só que é sobre isso. É sobre isso que me parece importante que a gente analise. Para mim, a proposta que sai é exatamente essa. O que sai da reunião, mesmo entendendo o motivo, e eu tô com Vaguinha, eu não vi essa cena, mas mesmo entendendo esse motivo, o que sai de concreto da reunião é que o clube vai precisar refazer um pouco seus processos, porque há um ano atrás, eu não me canso de dizer isso porque eu ouvi isso. Há um ano atrás, o Inter estava precisando do dinheiro da Liga Forte para salvar os seus problemas. E há um ano depois, o Inter precisa de 200 milhões Não era salvar. para salvar os seus... Não é era salvar, pra é pagar ajudar, juros, né? Era para pagar Aliviar. dívidas e diminuir juros. Ali é paliativo igual. A dívida do Inter aumentou. Não, a Mas discussão ela aí... aumenta, sabe qual é? O Inter, em fevereiro, fez o maior negócio da história. Tá, mas é que o presidente... Só para Contratou o jogador mais caro, o segundo mais mas o caro da problema sua aí é o história. seguinte, a direção Sabendo do Inter dos ela não problemas. dizia que ia salvar com isso. O problema é o seguinte, o problema é que era uma solução paliativa, essa era a crítica, me parece, né? É que era uma solução paliativa, que ela não resolvia os problemas do Inter e que ela acabava comprometendo ativos do clube. Aquela história do enxugar gelo. Né? Essa era a discussão. Assim como essa das debêntures agora. Também não era uma solução definitiva. Então, se a oposição não oferece uma solução, a situação também não consegue oferecer uma solução para resolver o problema definitivamente. Não, mas- Tanto que ano após ano tu tem que resolver. O mérito da direção do Inter é que ela está tentando, né, essas questões assim pactuais do ano, dos juros,
certo ou errado, o projeto das debêntures era uma alternativa para conseguir sobreviver, para custear o clube. Isso é um mérito. Que voltar, isso vale para o Grêmio e vale para o Inter. Porque o Grêmio também não está conseguindo pagar o Cascavel, lá uns 4, 5 milhões que deve lá. Mesma coisa, a regra é a mesma. Coisa, tá? Eu acho que o Grêmio Internacional tem que ou fazer SAF, tá? E aí faz como os outros clubes fizeram, o Atlético Mineiro fez SAF e a dívida lá, não sei como é que vão pagar, quando, se é que vão pagar alguma vez na vida, tá? Ou ter 2 ou 3 anos de participação franciscana, ou seja... Mas é que daí, como é que só faz, paga. Como é que tu faz uma participação franciscana sem contratar jogadores, sem reforçar, com cobrança da torcida por contratar jogadores, e aí cai? Sim, cai. Esse daí é o problema. E daí eu vou te dizer. Problema do, sabe qual é o problema? O Grêmio caiu 3 vezes. O Grêmio tá grande ainda ou tá pequeno? Cai. A tua receita de TV cai de 120 milhões para 8, e hoje a receita de TV é a principal receita que eles têm. Tu pega um orçamento de 500 milhões como o Grêmio e 600 e alguma coisinha como o Inter. Tu tira 120 milhões, tu tá tirando mais de 20% do orçamento. Sim. 30% do orçamento. Sim. Como é que tu vive? Não, tu vive sem pagar 1,5 milhão para um treinador e pagar 2 milhões para um centroavante, 1,5 milhão para o Aí tu não volta no outro ano, tu continua e aí tu vai definhando. Não, o Grêmio e aí Inter tu vai não formando podem jogadores cair. nas categorias de base, que é a solução que tem para ter jogadores de qualidade, e esses jogadores... Pedro, tu imagina... o Grêmio fez isso há pouco tempo, faturou 700 milhões. Pedro, era um outro tempo. O futebol teve uma transformação em 2022. O tempo é o mesmo para ter conta e dinheiro para pagar. Assim, ó, se tu vai ficar um ano jogando contra o Novo Horizontino... Não, isso tu decretou que cai, Londrina, eu não decretei ainda. Contra sem bilheteria, o Fortaleza sem gasta social. 5 milhões e é quarto colocado. Se tu cair pra segunda divisão, tu fica sem TV, sem bilheteria. Tu imagina? Não, mas já caiu. Terça de já noite. caiu e não morreu. Contra o Novo Horizontino na Arena do Beira-Rio. Mas Léo, aí tu fica sem já quadro caiu, social. já caiu também. O cara não vai pagar a associação pra ver o Novo Horizontino. Não, ele pagou tanto no Grêmio quanto no... Ninguém deixou de ser gremista ou colorado porque caíram para Só que a discussão não é cair. A discussão não é essa. Porque cair, ela veio junto. O Grêmio caiu com a segunda maior folha do país, terceira maior folha do país. Não é isso. Assim, não é determinante. Mas é que folha não quer dizer nada. O que quer dizer é que se tu não tiver qualidade técnica, tu vai cair para a segunda divisão. Concordamos. O problema não central é a folha, tu pode ter qualidade técnica com jogadores mais modestos que não são tão retumbantes no mercado. Não, o problema é o central. E fazer um time como faz o Fortaleza. Nós temos que ir lá tirar um curso com os caras do Fortaleza. Tá, mas o problema central... Tudo burro aqui. O problema central, é o seguinte. Esse é o problema central. Eu vou pedir um mês, o Thiago vai ficar em Fortaleza. Tá, na praia. Fortaleza. O problema central é o seguinte. Inter e Grêmio, com modelos associativos, eles estão tendo que correr atrás de SAFs, dos resultados de SAF, sem o dinheiro das SAFs. E aí eles vão sempre colocando a cerquinha um pouquinho mais para diante, um pouquinho mais para diante, um pouquinho mais para diante, até que daqui a pouco não dá mais. Esse que é o problema. As SAFs, elas inflacionaram o mercado. O preço de um determinado jogador, um determinado técnico, antes era um, agora é outro. Isso te autoriza, esse é o problema. A dever? Claro, esse que é o problema. Mas esse é o problema. Esse que é o problema. Porque daí é o seguinte, o Inter, o Grêmio também, eles estão arrecadando mais, eles foram atrás de novas receitas, só que eles estão gastando mais. Porque aquele receita que eu tô dizendo... Eles têm que gastar o que eles podem gastar, ou até mas essa é a equação. Para poder pagar as contas. E lembrar Túlio Macedo, que certa vez fez um negócio mas chamado... Mas o problema é esse. Se o Grêmio não tivesse... Se o Grêmio não tivesse